Olá pessoal, Guilherme Lima, Super Geniais. Vamos bater um papinho hoje aí sobre como tomar decisões difíceis sem ficar presos em ponderação, né? Eu gostaria, de começar esse episódio de hoje compartilhando, uma experiência. Quantas vezes, você já teve dificuldade, em escolher duas opções boas e isso, te paralisou mais do que escolher, entre uma coisa boa e uma coisa ruim, né? E várias vezes, na minha vida, onde eu precisava, apenas de disciplina, ficava, preso em ponderações. Eu fiz o meu primeiro vestibular em engenharia, na UFBA, passei, né? Então, depois de um tempo, eu passei, a me questionar, é isso que eu quero mesmo, né? Aí eu achava que não era, mudei para medicina e também me questionei, se era o que eu queria. E depois ainda continuei a tentar, novos cursos, administração, humanidades, direito, sistemas de informação, psicologia. Então, eu ficava o tempo todo preso, nessas ponderações. E se eu queria, mesmo essas carreiras, ou ainda, considerava várias outras carreiras, como arquivologia, zootecnia, biotecnologia, entre outras, né? E por eu ter interesse em basicamente tudo, para mim foi difícil, concluir um nível superior. E o maior problema, é que enquanto você está ponderando, a vida está passando e você, termina muitas vezes não concluindo nada, né? E vários recrutadores, de empresas, elas têm bastante preconceito com relação a isso, né? E na área afetiva, existe em muita medida aquela ponderação, que você faz se você deveria ficar com uma pessoa ou com outra. E muitas vezes existe, esse grande conflito interior, né? E eu já tive vários colegas, amigos que ficavam em dúvida, sobre qual menina que deveriam namorar, né? Alguns deles, terminaram sem as duas candidatas, porque basicamente uma passou, a saber da existência da outra, né? Então, existem algumas ideias, que as ponderações, elas não causem, um dano irreversível, né? No caso, essa pessoa que perdeu, as duas candidatas, né? Então, uma ideia, é fixar um prazo limite, para que não repetir, a mesma ponderação de forma interminável, né? Uma outra ideia, é pensar no pior que pode acontecer, com cada escolha que você acha, que não foi uma escolha acertada, né? Por exemplo, digamos que você escolheu fazer engenharia e se você continuar, e se formar, o que de pior, pode acontecer, né? E então, se for uma consequência aceitável, a ideia é justamente assumir a responsabilidade de terminar o curso, né? E existe ainda a questão da regra dos 10, 10, 10, né? E pense, que consequências aquela ação vai ter sobre sua vida, em 10 minutos, 10 meses e 10 anos, né? E a ideia também, uma ideia boa, é parar, de pedir mais opiniões e conselhos, porque muitas vezes, você só está buscando, validação daquilo que você acha, né? E uma ideia também, é você fingir, que você já escolheu um caminho por um dia e você vê, como sua alma reage, àquela escolha, né? E no trabalho, eu diria, foque no impacto, para a sua carreira e se a escolha, ela traz aprendizado ou dinheiro, que você precisa no momento, né? Já em relacionamentos, veja se a relação ou a outra pessoa ela respeita os seus limites e se há, uma vontade real dos dois lados para resolver, os problemas, que porventura venham, né? E existe também ainda o chamado custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o valor daquilo que você deixa de ganhar ao escolher uma opção em vez de outra, né? E o sofrimento, da opção não escolhida, também chamado, de remorso do comprador, é justamente a dor psicológica de focar, nos pontos positivos do caminho que você rejeitou, né? E são três, os passos para combater, essa dor psicológica. O primeiro, é aceitar a perda, né? E toda escolha, envolve uma renúncia obrigatória e faz parte, da vida madura, né? A segunda coisa seria olhar para frente, Avalie, o sucesso da sua decisão pelo que você tem hoje, não pelo que você poderia ter tido, né? E a terceira seria cortar, os comparativos. Depois de decidir, pare de olhar as redes sociais da ex-parceira ou as vagas, de uma pessoa em outra empresa, né? E eu várias vezes, me comparei de forma injusta com outras pessoas. Fiquei, meio deprê ao encontrar, um colega de turma de engenharia da época, que eu fiz UFBA. Ele tinha se formado, e havia conseguido ser aprovado no concurso
uma vaga excelente na Petrobras, engenheiro da Petrobras, e a comparação, né, foi inevitável, né? E eu quase que chorei, né, nesse dia que eu vi, né, esse caso. Eu também quase que chorei, né, quando um primo, né, com toda a dificuldade que ele tinha, ele conseguiu, né, se formar em uma faculdade pública antes de mim, né? Eu compartilho, né, essa experiência porque você é, né, uma pessoa única, você tem, né, os seus problemas, as suas questões, e às vezes, né, esses problemas eles são diferentes, né, dos problemas das outras pessoas, né? E no meu caso, né, seria uma comparação altamente injusta, né? Eu gostaria ainda, né, de compartilhar uma ferramenta, o chamado princípio, né, da tomada de decisão de Jeff Bezos, né? Jeff Bezos foi o dono, fundador, né, da Amazon, e ele basicamente divide as escolhas, né, em duas categorias com base, né, na sua reversibilidade e impacto, né? E tem as decisões do tipo 1, né, que são decisões irreversíveis, e as decisões do tipo 2, que são as decisões reversíveis, né? E o objetivo, né, desse modelo é justamente a pessoa evitar, né, o preciosismo e a lentidão burocrática, permitindo, né, que as organizações, indivíduos, tomem decisões rápidas quando o risco é baixo, né? As decisões, né, que são do tipo 1, normalmente elas possuem consequências graves, né? São escolhas, né, quase que impossíveis de reverter ou que custam, né, caro demais para voltar atrás, né? E nesse caso, né, é preciso ter cautela e adotar um processo lento, né? São decisões, né, que exigem análise profunda, dados, consultas a especialistas e paciência, né? E por último, né, eu gostaria de dizer, né, que a perfeição completa é uma ilusão, né? Portanto, a busca, né, pela decisão perfeita é irrelevante, né? Sendo bastante realista, né? O importante é adotar, né, o chamado critério, né, do bom o suficiente, né? A ideia, né, é criar regras de corte, limitar suas opções e aceitar aquilo que é bom o bastante para você, né? E no caso, né, da faculdade, eu diria que é uma boa ideia fazer isso, porque, né, você, não vai existir, né, um curso, né, e ainda mais um curso que seja um curso perfeito, né, para você, né? Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.